Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Bplan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Maestro, mais uma Ravissani Live Show no ar! Estamos sendo exibidos em rede nacional pela TV Gazeta. Estamos sendo exibidos pelo YouTube do Instituto Ravissani e pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, maestro. Muito bem. Que alegria aqui, estamos no coração da Faria Lima, diretamente dos estúdios da Loop Work, aqui na sede do Instituto Ravissani. É muita alegria para compartilhar. Maestro, o programa de hoje está iluminado. É um programa especial de Pessach, a Páscoa judaica. E eu queria te fazer uma pergunta, maestro. Eu andei pesquisando sobre você, andei pesquisando a sua vida e os seus momentos atuais, e eu percebi que você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você. Atrase um pagamento. Pessoal, o Seder de Pessach já passou. Foi 5 de abril, primeiro Seder de Pessach. E nesse Seder nós conseguimos fazer uma viagem multissensorial de volta no tempo. Saímos da escravidão espiritual para a liberdade verdadeira e nos conectamos através das gerações. Os ensinamentos da Haggadah de Pessach são para o ano inteiro, são universais. E uma importante lição é que grandes coisas podem começar com dificuldade. Os começos costumam ser difíceis, mas se você trabalhar neles, poderá alcançar a grandeza. O começo da história do meu povo é humilde, ao longo de 210 anos de escravidão, e cresce com a glória da liberdade. Meu conselho a você, ao reviver as dificuldades, saboreie a liberdade e aprecie a jornada. Se apaixone pelo processo. A oração é importante, mas não é suficiente. Quando o povo judeu está preso com um mar à sua frente e um exército hostil atrás deles, Moisés ora aos céus. Deus diz para ele, chega! E pede para ele agir, tomar uma atitude. Não basta apenas confiar em Deus para fazer as coisas acontecerem. Ele fez de você seu parceiro. Você é responsável por tomar seu destino em suas próprias mãos e fazer parte da solução. Há sempre algo para agradecer. Uma canção-chave na Haggadah é o famoso cântico Dayenu, que significa, teria sido suficiente, reconectando as etapas individuais ao longo do caminho para a sua redenção particular. Faça uma pausa para reconhecer como cada etapa da sua vida foi crucial até hoje. Cada jornada
mas longa, contém muitos destinos diferentes e você precisa comemorar as pequenas vitórias ao longo do caminho. E quando eu penso na história da minha convidada, essa é a palavra que vem na minha cabeça: vitória. Hoje o programa está muito especial, maestro, porque eu recebo a jurada do programa Shark Tank Brasil, sócia e executiva da marca Hope, Sandra Chayo. Vai estar aqui nos estúdios. O programa de hoje está iluminado. Não sai daí, em alguns segundos a gente volta. Estamos de volta! Ravsani Live Show! Rede Nacional pela TV Gazeta. Tiago Miranda, o grande maestro do teclado. Yuri na bateria. Almôndega no baixo, o homem que não ri. Maestro, o Almôndega, o homem que não ri, e o desafio já foi lançado. Ele não ri. Ninguém consegue fazer o Almôndega, o nosso baixista, rir. E o desafio já foi lançado. Se você quer tentar o prêmio já está acumulado. R$1.000. O prêmio já está em R$1.000. Para quem vier aqui no palco da Ravsani Live Show e fizer esse homem rir, Almôndega, o homem que não ri. Meus amigos, chegou o momento de recebermos a nossa ilustre convidada. Ela é conselheira do programa Shark Tank Brasil, é sócia e executiva da marca Hope, além de responsável por diversos investimentos e uma das lideranças femininas mais admiradas do Brasil. Ela é a querida Sandra Chayo. Vem pra cá! Sandra Chayo, que alegria recebê-la aqui no palco da Ravsani Live Show. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando você confirmou a sua presença aqui na Ravsani Live Show, porque a sua história, a história do seu pai, a história da sua família, ela deve ser compartilhada. Esses valores precisam ser disseminados e em rede nacional não tem jeito melhor da gente impactar as vidas. Milhões de pessoas nos assistem agora em rede nacional pela TV Gazeta, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, e pelo YouTube do Instituto Ravsani. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, que vai agregar muito valor na sua vida, o programa preparou uma linda homenagem para você. Vamos assistir. Todo mundo quer chegar no mesmo objetivo. É fazer o arroz e feijão bem feito. Aquilo que está no manual, que está na cartilha, é o mínimo que você tem que fazer. Se fizer aquilo, não tem erro. Esse tipo de inovação, de pioneirismo, é o que define também o sucesso de uma marca. Nunca foi um pedido, ele nunca estimulou a gente, ele queria realmente que a gente construísse a nossa própria história. E hoje eu vejo que ele tem razão e eu procuro fazer a mesma coisa com meus filhos. E pensar no longo prazo, onde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer para chegar mais longe. Busco muito franqueados que queiram estar na operação, a parte chata, a parte legal. Que linda homenagem, emocionante homenagem. Realmente, você merece, Sandra. Que alegria. Conta um pouquinho dessa sua
personalidade, né? Como é que começou essa sua paixão pelos negócios? Como é que você se transformou nessa líder do empreendedorismo feminino que você é hoje? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais porque a gente tem uma pessoa muito especial que nos conecta, É verdade. que é a minha amiga Rosane. A Rosane, minha irmã querida, que está aqui na plateia, inclusive, veio prestigiar você e o programa. E é assim, a história da minha família, a história de empreendedorismo do meu pai, a minha história são histórias que merecem ser contadas, divididas, para de repente inspirar a história de alguém, né? O legado, Exatamente. a trajetória de alguém que está assistindo. Exatamente, eu até falo com os grandes CEOs que fazem parte do Rafsani Networking Prime Club, falei, o dever de vocês é compartilhar, não é orgulho. Isso é falsa modéstia, vocês não podem entender a humildade como algo deturpado. O verdadeiro carisma é você reconhecer que você tem dons, você tem habilidades, você não é à toa que se transformou nessa grande líder, nessa empresária de sucesso, e o segredo da humildade é saber que nós recebemos isso em prol de um ideal nobre, que é o que você está fazendo. É isso aí. E sabe, a história do meu pai é uma história de muito empreendedorismo, de muita resiliência. Uma história, eu estava ouvindo a história de Pessa, né? Que você estava contando agora. E tem realmente, tudo a ver com ele. Tudo a ver com esperança, com Hope, né? Com o nosso nome. E eu vim aqui para compartilhar essa história, porque é uma história que merece ser dividida. Onde ele nasceu? Meu pai nasceu no Líbano, em Líbano. 1936. Sefaradi. E minha mãe também é imigrante, ela nasceu na Bolívia. Minha mãe é meio a meio. Tá. Metade Ashkenazi, metade Sefaradi. Então Ok. eu sou um quarto. Tem um pouco de Ashkenazi no seu sangue tem, também. com certeza. E meu pai teve uma história de muita superação, de muitas dificuldades, mas uma história vencedora. E o grande lance da história dele Sim. é que ele nunca se deixava abater pelas dificuldades. Ótimo. Muito pelo contrário. Ele enxergava as dificuldades como oportunidades de crescimento pessoal, né? Ele morria de medo que nós, 3 filhas, fôssemos acomodadas, que não sofrêssemos na vida, para que quando ele faltasse, a gente estivesse preparadas para a vida. Então ele educou vocês para a vida. Exato. Mas ele passou por várias dificuldades, igual você falou, e ele enxergava isso como degraus para ele subir cada vez mais e mais. Conta um pouquinho dessa resiliência do seu pai. A primeira grande dificuldade que ele teve foi perder o pai dele, Tá. quando ele tinha 12 anos. Muito novinho. Uma família de 8 irmãos, uma família muito humilde. Primeiro assim, que ele nunca falou mal de ninguém na vida, eu nunca vi na minha vida ele falando mal de alguém. Mas quando ele tinha alguma coisa para falar de alguém, era justamente para reconhecer as coisas boas, os feitos bons daquela pessoa. Agradecer? Agradecer, ele era muito grato. Ele sempre falou que ele foi muito ajudado na vida. Teve uma história que ele contou pra gente num jantar de Shabbat na casa dessa amiga em comum, da Vivi. Vivi Volak? É, nossa amiga em comum. Querida Vivi, shalom, shalom. E foi o seguinte, em 2019, uma semana, 9 dias antes dele falecer, a Vivi estava na minha casa, no Guarujá, na praia, e meu pai também. E aí, num almoço, meu pai perguntou, você é arcauge, né, de solteira e tal, você sabe quem foi teu avô? Aí ela falou, não, lógico que eu sei, meu avô foi um cara incrível e tal. Eu falei, mas você não sabe quem foi teu avô? Vou te contar quem foi teu avô. Quando meu pai tinha 12 anos, então, o pai dele faleceu. Era uma família muito pobre e meu avô estava devendo para o açougue, para a mercearia, para a cidade inteira, né? Porque ele não tinha como pagar as contas, estava doente já há algum tempo. Uau. E o avô da Vivi era dono de uma mercearia na cidade. E aí, quando meu avô faleceu, passado o Chive, minha avó foi com o meu tio mais velho em todos os lugares para falar, olha, eu sei, eu estou devendo e eu vou pagar, só me dá um prazo tempo, maior. me dá um prazo que com o tempo a gente vai acertar tudo. E o avô da Vivi, o senhor Alberto, Sim. ele falou, deixa eu ver aqui, porque não tinha computador, caixa registradora, nada disso na época. Pegou o caderninho, olhou lá, nome, Haim Hara, devendo, pegou, arrancou a folha, rasgou, você não está me devendo nada. Uau. Linda essa história, né? Então, a generosidade... E rasgou a dívida. Rasgou a dívida e começou vida nova a partir. E ainda falou assim, o que você precisar está aqui disponível para você Uau. pegar. Uau. Coração com pernas. Exato. História linda. História linda, né? E assim,
o mais genial dessa história é que a Vivi estava em casa e ele estava em casa por um acaso, assim. E depois de 9 dias, meu pai faleceu. Sim. Então, parecia que precisava... Esse assim, encontro Deus, precisava acontecer. Precisava acontecer e ele precisava contar essa história para ela. Com certeza. E essa história, com certeza, está inspirando você que nos assiste, porque no momento de maior fragilidade, ele foi humano e perdoou. Super humano. E esses pequenos exemplos vão moldando o nosso caráter, né? Então, com 12 anos, meu pai perde o pai e começa ele e o irmão mais velho. Meu pai anteciparam o bar mitzvah dele para ele poder rezar o Kadish para o pai. Sim. E ele começou a se sentir mais empoderado, então, para assumir as responsabilidades e Então, trabalhar. Ele teve que ajudar para trazer o começar a sustento da trabalhar. família. Muito jovem já. Muito jovem, com 12 para 13 anos. O meu tio mais velho tinha 15 e ele tinha uma formação em contador, então ele tinha um emprego mais formal. O meu pai não, meu pai fazia bicos. E muitos bicos. E Empreendedor. Ele super empreendedor, super atirado, super arrojado, corajoso. Ele se atirava dos penhascos no Líbano, no mar, para atrair trocado dos turistas. Ele caçava ouriço no fundo do mar para vender para os pescadores. Ele ia se virando com o que tinha. Esse é o espírito empreendedor de sobrevivência, né? Instinto de sobrevivência, é isso mesmo. E aí ele foi se virando, então, até que com 18, 19 anos, começou a ficar insustentável a questão da guerra civil no Líbano. E meu pai realmente era muito trabalhador, sempre foi muito esforçado, muito determinado. E ele estava fazendo um ótimo trabalho, tanto que numa época como essa de Pessah, os tios pediram para ele vir para o Brasil para negociar um imóvel que eles tinham na Tijuca, no Rio de Janeiro. Sim. Porque eles queriam ficar com a família, passar as festas com a família. E o meu pai era sozinho, então mandaram meu pai para o Rio de Janeiro. Bom, meu pai chegou no Brasil, que ele nem sabia que existia Brasil, para ele a América era Nova York, era Estados Unidos. Ele não tinha muitos estudos, né, porque ele teve que largar a escola, né, quando ele perdeu o pai. E ele sempre foi muito grato por isso. Isso que é o mais louco, sabe? Ele sempre falou, até o fim da vida, que talvez se ele não tivesse perdido o pai tão cedo, talvez ele seria mais um filhinho de papai. Acomodado, talvez. Não ia revelar aquilo que estava adormecido dentro dele, que só essa situação de desconforto, ele conseguiu entender que existem ferramentas preciosas que ainda precisam ser externadas. Então foi a providência divina que arquitetou tudo para ele poder chegar onde ele chegou e ele se conscientizou disso. Tem muita gente que não percebe, não se conscientiza, não agradece e tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas o principal, os valores, ainda estão adormecidos. Exato. Tinha uma frase que ele falava muito, você vai saber falar melhor do que eu, que é cola, cavalo e tová. Sim, e todos os obstáculos vêm para o bem. Para o bem. Né? Para o bem. Então, ele enxergou... Ele falava isso sempre? Falava, e está no livro. No livro tem vários ensinamentos, né? Meu pai era o rei das frases de efeito. Então, várias dessas frases estão lá. Olha, os teus olhos brilham quando você fala do seu pai. Mas era um cara incrível. Exato. Não é porque é meu pai, não. Eu queria ter conhecido. Uma pena. Ele faleceu faz quanto tempo? Foi em janeiro de 2020. Faz 3 anos, Não, faz pouquíssimo tempo. Pouquinho antes da pandemia, né? Mas, de novo, uma prova aí de que a gente precisou aprender a ser resiliente, a usar o exemplo de vida dele para se fortalecer, a nossa companhia, os nossos franqueados, todos os nossos stakeholders, né? Foi a grande prova de vida aí. A grande prova de vida. Mas ele chega na Tijuca para negociar. Chega na Tijuca para negociar esse imóvel, mas ele chega no Brasil. Encantado. E o Brasil, ele se encantou. O Brasil encanta as pessoas. Se apaixonou pelo Brasil, falou, não, é aqui que eu quero fazer a minha vida. E não quis mais ir embora. E ficou pro resto da vida. Né? Com razão. Mas ficou no Rio? Super mulherengo. Ficou no Rio. Ficou no Rio. Ele morou no Rio há algum tempo, alguns anos, a gente não sabe direito quanto, mas ele enxergou uma oportunidade de negócios em Belém do Pará. Olha só. Ele morou 5 ou 6 anos em Belém do Pará, porque ele pediu um empréstimo para os tios para comprar um avião de carga, usado, caindo aos pedaços, mas para fazer o transporte de cargas entre Belém e Brasília. Porque aí que vem a primeira sacada, né, de oportunidades que o empreendedor enxerga. Que ele viu que não existia estrada que ligasse Belém a Brasília. E ele fala que ele falava, né, que ele viu Brasília ser construída do alto, porque ele fazia todo o transporte de cargas de frutas, legumes, verduras,
objetos, tudo que precisasse chegar até Brasília, ele fazia esse transporte para chegar lá. Então ele viu Brasília ser construída do alto e ficou nesse negócio aí por 5 ou 6 anos, mas aí ele viu que vários amigos também estavam migrando, estavam vindo para o Brasil. Ele tinha já alguns amigos em São Paulo e falou, vou para São Paulo para tentar a vida lá. A vida lá. Chegou aqui em São Paulo, foi para 25 de março. Na 25 de março. Ele era muito bom vendedor. E aí ele foi pegar coisas para vender. Sim, né? sim. E realmente ele vendia tudo que ele pegava para vender e começou a se dar bem, mas ele falava assim que ele precisava empreender. Ele precisava parar de vender o tempo dele e criar uma oportunidade, um negócio que fosse um legado, que sobrevivesse a existência dele. Ele sempre teve muito essa preocupação. Ele queria formar uma família. E aí, em 1966, olha isso, através da ideia de um amigo que tá. estava produzindo meia calça no Brás, ele teve esse insight de que estava faltando calcinhas na praça. Esse amigo fazia meia calça e falava que os clientes, lojistas, pediam calcinhas e ele não tinha para fornecer. Então ele enxergou ali uma oportunidade, Ele enxergou a oportunidade das roupas íntimas. Pegou esse dinheiro, que era o empréstimo dos tios para o avião, que é o equivalente, seria o equivalente hoje a uns $4.000, comprou 2 máquinas e montou a Hope. E com o nome de Esperança, justamente por ter esse sonho de fazer um negócio que perdurasse a sua existência. Me diz uma coisa, é interessante isso, porque o seu pai, como empreendedor, as pessoas falam, ele teve sorte, as pessoas têm sorte. Eu dei um módulo da minha mentoria, eu falei, as pessoas de boa sorte, elas têm os mesmos hábitos. Se você observar os hábitos das pessoas que são consideradas pessoas de sorte, você vai ver que todas são muito parecidas e possuem os mesmos hábitos. O teu pai, ele é um homem que comprovou ser um empreendedor de sucesso, por quê? Ele não acerta o alvo, ele enxerga o alvo que ninguém vê. Essa é uma característica das pessoas de sucesso. Mas a pergunta que todo mundo quer saber, o nome Hope, esperança, ele detectou essa oportunidade. Como foi o início, sozinho, com sonho, com força de vontade, mas o início, hoje essa companhia tão renomada, mas ele começou com certeza com uma única loja. Como é que foi o início dessa empresa tão inspiradora chamada Hope? Ela já vai responder isso logo, logo, depois de um recadinho importante que eu tenho para vocês. Não saiam daí! Estamos de volta! Arafsan Live Show! Rede Nacional pela TV Gazeta. Eu tenho ao meu lado Sandra Chaio, grande executiva, sócia e CEO hoje da Hope e também conselheira do Shark Tank Brasil. Vamos falar disso já já, mas eu quero entender como ele realizou, como ele concretizou esse grande sonho que hoje é a marca que emociona tanta gente. Então, em 1966, ele se estabelece em São Paulo, funda a Hope. Era um mundo muito industrial na época. Ele não inaugurou nenhuma loja, ele inaugurou uma fábrica. Ah, não foi loja, não começou com loja. E ele era muito bom vendedor, então ele vendia para lojistas. Perfeito, em grande escala. Em grande escala, na época, tudo começa muito pequeno, né? Sim, Todos os negócios começam pequenos. E ele começou realmente bem pequeno e realmente sozinho. Então, ele produzia, ele entregava, ele recebia. Incrível. Ele limpava o chão, ele fazia tudo. E não né? reclamava. Fazia o cafezinho. E não reclamava. Sempre foi muito trabalhador, né? A gente estava falando antes, né, de características de sorte do empreendedor, mas a sorte tem que encontrar a pessoa trabalhando, a pessoa dedicada, determinada. Claro. E ele tinha essa determinação realmente muito forte nele, né? Ele precisava fazer acontecer. E ele, então, criou essa fábrica. No começo teve muitas e muitas dificuldades. Imagino. Né? Como todo empreendedor. Ele era muito intuitivo e não teve muitos estudos, então ele achava que a dúzia da calcinha tinha que ser vendida por 9, ele vendia por 9. Sim. Né? Mas aí chegou um momento que, depois de alguns anos de muito trabalho, muitas vendas, ele viu que ele também não estava ganhando dinheiro. Ele falou, poxa, eu não bebo, não fumo, onde eu estou errando? E aí ele foi pedir mais crédito para o fornecedor de fio e ele não queria dar. Aí ele falou, mas espera aí, porque meu filho é contador, ele vai te ajudar a fazer contas para ver o que está acontecendo aí na tua empresa. E aí sentou com o filho contador e viu que
realmente ele não podia vender por 9, ele teria que vender por 13. E aí ele prometeu para esse fornecedor que ele iria mudar a tabela, vender por 13, mas ele não fez logo de cara, porque senão ele ia perder a clientela dele, aumentou para 10, 11, e aí foi para os 13, e realmente teve essa virada e começou a realmente ganhar dinheiro. Foi o pulo do gato. Foi essa conversa que ele teve com o contador, que abriu o livro, falou, olha, o preço está errado, é assim que você vai ganhar dinheiro. É que antes ele cobrava o escanteio e ia lá para cabecear. Isso. E agora não. Isso. Ele conseguiu delegar, organizar a casa e conseguiu atuar naquilo que ele sabe fazer de melhor. É isso. Isso é incrível também no empreendedorismo, né? Você saber delegar e saber atuar onde você deve atuar. Não ser orgulhoso o suficiente e falar, não, eu sou muito centralizador. Não pode, né, Sandra? Tem que ter humildade. Né? Para reconhecer que tem certas tarefas que alguém pode fazer melhor do que você. Né? Exato. O orgulho é o inimigo do empreendedor. E tem uma coisa que ele era muito humilde, porque tanto que quando nós, filhas, entramos no negócio, a gente viu que ele ouvia a gente. A gente tinha 20 e poucos anos e eu não sei se eu teria essa coragem de ouvir os meus filhos, né, tão jovens, a influenciarem no meu negócio. Como foi a entrada de vocês na empresa? Estava nos seus planos? Não estava nos meus planos, nunca imaginei. Para mim, o meu pai era aquele industrial de sucesso. A Hope era uma marca muito conhecida, mas uma marca mais popular, uma marca que não trazia atributos de design, não tinha uma rede de varejo, a gente vendia em lojas multimarcas e em loja de departamento, e ele queria expandir os negócios. E a fábrica, então, tinha mudado do Brás para o Itaim Paulista, mas era aqui em São Paulo, e ele estava com dificuldade de mão de obra, e ele queria crescer, e aí ele falava assim, eu preciso crescer e não vai ser em São Paulo. São Paulo é minha zona de conforto, mas eu preciso sair dessa zona de conforto e para expandir eu vou precisar mudar de estado. Aí ele começou uma pesquisa pelo Brasil para ver o estado que oferecesse as melhores condições para ele mudar o sonho de esperança dele daqui de São Paulo para algum outro lugar, que ele não sabia até então o que era. Ele sabia que não era São Paulo, ainda não sabia onde. Aí ele começou viagens, assim, eu só acompanhando de longe, né? Eu estudei arquitetura, eu queria ser designer, nada a ver, mas aí eu comecei a trabalhar com ele numa parte de imóveis que ele tinha. E aí comecei a sentir essa inquietação dele e vendo as viagens dele, uma vez ele volta de viagem e fala assim, agora o nosso sonho, a nossa esperança vai passar a vir do Ceará. Olha. Porque ele encontrou essa oportunidade no Ceará. Os meus tios não toparam viver esse desafio com ele e aí ele decidiu então ir sozinho. Aí eles fizeram uma cisão, onde os meus tios ficaram com a marca masculina, que meu pai tinha criado na época, nos anos 70. Masculina também? Sim, a Mesh. Ah, é? Não sabia. Ele era bom de nomes, de marcas, né? Eu conheço a Mesh, conheço. Um gênio do marketing, assim, muitos cases inovadores de marketing ao longo da trajetória. Meu pai, ele nunca deu importância para dinheiro, né? Se minha mãe não colocava dinheiro no bolso dele, ele saía sem dinheiro na rua, assim. E para ele era só um veículo, um meio. E a gente tinha um pouco de medo do que ele faria, né? Quem assinaria os cheques, E aí a gente decidiu entrar justamente para essas áreas de confiança. Sim, né? Então, sim, a minha irmã mais velha, a Karen, entrou na área administrativa financeira para assinar os cheques. Sim. Eu entrei na área de compras, porque a gente tinha antes uma estrutura verticalizada, onde a gente fazia desde a fiação, a malharia, fábrica de elásticos, de rendas e até a confecção em si e o centro de distribuição. Quando a gente mudou para o Ceará, a gente virou só confecção. Então a gente passou a comprar matéria-prima. Hoje não, já estamos voltando tudo, mas a gente como comprava toneladas e toneladas de tecidos, eu precisava saber para onde que ia aquele tecido. E aí comecei a me envolver no produto. E daí foi a grande virada da Hope, né? Sim. Aí o novo pulo do gato. Sim, o novo foi pulo. De transformar a Hope, aí a nossa história de empreendedorismo, né? A minha e das minhas irmãs, de transformar a Hope naquela marca de desejo, naquela marca que a gente teria o sonho de trabalhar. Valorizar ela e atrelar esse lucro a um propósito maior. Foi isso que você e suas irmãs fizeram. Sim. E com muito êxito. Graças porque a Deus. Aí a Hope começou a crescer. No sentido de sair da fábrica, sair da confecção e partir para um novo desafio que é o varejo. O varejo, exatamente. Então, a gente começou um reposicionamento da marca Hope, que começou nos produtos.
depois foi para comunicação. E você contribuiu muito nessa hora. Sim, foi uma visão muito minha, essa coisa de que a gente teria que ter um produto diferenciado, um mix diferente para poder ser mais atrativo para criar uma rede de varejo e aumentar a nossa distribuição. E não só aumentar a distribuição, mas ter uma distribuição própria, uma rede de varejo própria. E aí, vários desafios. A vida do empreendedor nunca é linear. A gente teve muitos altos e baixos. E quem não quer viver isso, não empreenda. Faça outra coisa. Exato. E não tenha medo desses desafios. Esses desafios, esses obstáculos, eles vão fazer com que você cresça. Totalmente. Sempre, Sempre. E eu acho que isso moldou a gente muito para assumir os desafios depois da partida dele. Aí, quando veio a pandemia, o comércio fechou, a gente fechou a fábrica. E a gente falou, e aí, a gente continua com essa expansão? Teve que mandar muitos funcionários embora? Como é que foi essa fase da pandemia? Graças a Deus não. Conseguiram manter as famílias? Segurar forte os franqueados, porque os colaboradores. Aí a gente virou uma rede de varejo, né? A gente usou o sistema de franquias para expandir esse nosso sonho aí de esperança através de franquias, com outros empreendedores vivendo de roupa. Essa que era a maior realização do meu pai, de ter muitas pessoas vivendo de roupa. Muitas vidas sendo transformadas a partir do sonho dele. Além dos colaboradores, né, que são milhares de colaboradores, dos fornecedores, que ele daria oportunidade de também criar uma sobrevivência através da roupa. Tem também os clientes, as clientes, né, que são milhões de clientes, são milhões de peças vendidas todos os anos, são muitas vidas impactadas. E agora também franqueados, que são empreendedores, que investem no nosso negócio, mas como uma opção segura de investimento. Então, se você é empreendedor e você não tem muita coragem, você não tem muita experiência com construção de marca, com geração de valor, com desenvolvimento de produtos, enfim, a gente tem todo um know-how, que é uma fórmula muito pronta para que o empreendedor possa empreender com mais segurança, né? Ter mais sucesso aí nesse desafio que é empreender. Quantas franquias hoje? Hoje temos 275 franquias. Maravilha. 270 e poucas franquias, a gente tem 6 lojas próprias. São muitas vidas. Muitas vidas. Fora, muitos assim, pais de família, muitas famílias transformadas. Exato. A gente decidiu continuar investindo, continuar apostando, continuamos com a construção da expansão da fábrica e hoje é um prédio lindo, uma fábrica modelo. Quando você estiver pelo Ceará, no Ceará, está super convidado. Quem sabe um dia eu vou, seria ótimo. E vou visitar a fábrica. E é uma fábrica linda e o prédio novo, lógico, leva o nome do meu pai. E deve ter um quadro dele lindo na sua sala, né? Tem. Claro. Alguns. Olha, eu só de escutar, eu vou ler o livro com qual que era a sua dedicatória. Aliás, esse é o livro, né? Esse é o livro que foi feito. Conta um pouquinho do livro para nós. A gente achou que essa história precisava ser contada. A história do fundador da Hope. Tem muitos detalhes, assim, dessa trajetória toda. É uma história incrível. E é um livro que foi escrito por muitas mãos. Cada capítulo é narrado ou por mim, ou por minhas irmãs, ou pela minha mãe. Olha só. E quem escreveu, quem editou, quem fez toda a pesquisa é uma biógrafa que se chama Debbie Arones, que fez um trabalho assim com muita maestria, com muito carinho, muita dedicação, e ela captou a essência do meu pai. E quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Está na Amazon? Então, foi um livro que a gente fez mais para a família, para os amigos. Só eu tenho, pessoal. Uma coisa bem exclusiva. Mas como a gente teve muitos pedidos, porque são muitas vidas impactadas ao longo dessa trajetória toda, pode publicar. Que a gente colocou à venda no site da Hope. Perfeito. Então, o site está aparecendo aqui na tela. Quem quiser conhecer a história do Nissim, que é o Nissim Hara, que fundador da Hope, um sonhador, um homem que veio aqui sem nada, mas com a sua vontade, com o seu sonho, com os seus valores. E ninguém segura esse Nissim. É isso aí, um capítulo aqui. Exatamente. Que bom. E Nissim quer dizer milagres, né? Em hebraico? Nissim em hebraico são milagres, e a festa que nós estamos vivenciando é a festa de Pessach. Milagres Muitos revelados de uma forma única na história. Daqui a pouquinho vamos colocar aqui a mesa especial de Pessach, vamos sentar juntos nessa mesa, daqui a pouquinho. Mas na pandemia você vendia online, também já tinha um e-commerce estruturado? Já. Então, quando a gente entrou em 99, a gente começou esse reposicionamento, a gente enxergou que a gente precisava mudar, então, os canais de distribuição. Em vez de vender para lojas multimarcas, para lojas de departamento, a gente criou uma rede própria de varejo. E aí a gente lançou esse site, que era uma plataforma dessas de prateleira, uma coisa meio pronta, não tinha nem como vender SKU, sabe, cor, tamanho, então várias dificuldades, né? Não, mas o fato de ter naquela época já mostra a inovação que existe dentro da sua personalidade, da personalidade das suas irmãs.
inovação, essa coisa Quebrar de uma enaltecer tendência. a mulher, de quebrar uma tendência, de propor soluções novas para temas já conhecidos. Isso aí sempre teve no nosso DNA. E também enaltecer a figura da mulher. E você está fazendo isso muito bem, muito bem. Agora, a pergunta que não quer calar é como você entrou no Shark Tank, né, como conselheira, está fazendo sucesso lá? Como investidora, e está fazendo sucesso lá, está ajudando muitas empresas a crescer com a sua visão clínica. Como é que foi essa sua migração para a televisão? Então, foi Ela já vai responder isso logo, logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí! Estamos de volta! Sunny Live Show, Nacional, TV Gazeta. Tem ao meu lado Sandra Chaio, do Grupo Hope, e também investidora do Shark Tank Brasil. É sobre isso que a gente vai falar. Como é que foi esse convite? O que te motivou a aceitar? Conta para nós. Eu sempre adorei esse programa de televisão, porque ele fomenta o empreendedorismo. Está muito no nosso sangue, assim, nas nossas raízes, né? Essa questão do empreendedorismo, de fomentar o empreendedorismo, de promover a prosperidade, né? Que é muito dos nossos valores, do nosso propósito no Grupo Hope. E em 2020, então, como eu te contei, meu pai faleceu em janeiro. E justo assim, meu pai sempre falou muito que ele foi muito ajudado na vida. E ele sempre estimulou muito as pessoas à volta dele a empreender. Sempre estava muito na personalidade dele. Não só a família, os sobrinhos, amigos, todo mundo no entorno dele, ele sempre estimulou muito a se fazer na vida, né? A dar oportunidade, às vezes uma mentoria, uma palavra, às vezes até com dinheiro. E quando ele faleceu, eu justamente estava pensando, poxa, como que eu posso seguir esse legado dele, né? Passou a ser a minha missão de vida, seguir o legado dele. E eu estava pensando nisso quando toco o meu telefone e vem o convite para participar do Shark Tank Brasil. Falei, olha não, só, é um você estava sinal pensando divino. sobre isso e toca o telefone. Exatamente. Parecia um sinal divino. Sim, com certeza. E não tinha como falar não. Não tinha como falar não. Mas aí veio a pandemia. E aí eu pensei assim, eu vou ter que ajudar outros empreendedores, mas eu tenho que começar dentro de casa, porque isso meu pai me ensinou também. Começar primeiro família, comunidade, e depois ir abrindo para fora. O judaísmo fala isso também. Os mais próximos primeiro, familiares, os pobres da sua cidade, depois você vai expandindo. Então daí vem a sabedoria do meu pai, então, da Torá. Da Torá. Mas então eu pensei nisso, eu ia entrar, mas aí veio a pandemia, aí eu falei, não, vou ajudar então os meus franqueados, os meus clientes lojistas que estão precisando mais dessa ajuda, desse empurrãozinho de empreendedorismo nesse momento, então não aceitei o convite. Aí em 2021 veio o convite de novo, só que aí veio a segunda onda. Tá, verdade. Aí em 2022 veio o convite e aí eu falei, não, agora sim é para ser. E não, foi tinha realmente, que ser, você negou duas vezes e veio a terceira? Tinha que ser, né? E assim, eu tenho alguns cases que estão dando muito certo. Tem um deles que é uma empresa de assinatura de semijoias, a Kitbox. Uhum. Que, assim, o primeiro mês que a gente entrou com o investimento, já dobrou as vendas. Legal. O segundo mês dobrou de novo. Estavam precisando desse oxigênio. Estavam precisando disso. A receita estava certa, faltava você. Não, os empreendedores são muito bons, muito bem intencionados, muito trabalhadores, com muita afinidade de valores, né? E acho que isso que é a fórmula de sucesso, sim, né? De você ter essa sintonia, essa sinergia de valores, e aí não tem como dar errado. Não tem mesmo. Sandra, olha, está muito agradável aqui a nossa conversa, mas temos aqui o nosso auditório maravilhoso, que veio especialmente te prestigiar o programa aqui da gravação, e nós temos aqui uma pergunta do auditório, da Isadora. Pode fazer a sua pergunta. Se apresenta. Olá, tudo bem, Sandra? Eu sou a Isabela. Isabela. Queria ver se ela estava prestando atenção. A sua história da sua família é muito inspiradora. E uma pergunta que eu tenho para fazer é assim, basicamente tudo que você falou do seu pai foi uma grande... Na verdade, ele sempre teve esse sonho, mas ele sempre foi muito família, porque, pelo que você está falando, você e suas irmãs trabalharem juntas, isso é o que a gente... É muito difícil ver essa questão da sucessão familiar. Então, eu queria saber como que é para você trabalhar assim em família e continuar crescendo em família, e que você tem 3 filhos também, como que
você já está passando isso para os seus filhos? Como que é isso com seus sobrinhos? Porque é um desafio, né? Eu acho que para toda empresa. Com certeza. A próxima geração, né? Preparar a próxima geração. Obrigada pela tua pergunta, incrível. E realmente, assim, para a nossa família, para o meu pai, para os meus tios, assim, a gente sempre foi muito família. Eu era muito grudada nos meus tios, nos meus primos, a gente era uma coisa só. E, assim, meu pai sempre foi muito unido com os irmãos, mesmo com as irmãs que moravam fora, eles se falavam todos os dias. E tem uma frase, mais uma das frases de efeito que estão no livro, que é só o amor constrói. Tudo que ele construiu na vida dele tem como base a família e o amor. E realmente trabalhar em família tem suas dores e suas delícias, tem muitos desafios, né? Porque tem a coisa da intimidade. Para mim foi um grande privilégio poder ter convivido com meu pai, mesmo depois de casada. Imagina você ver o seu pai todos os dias, né? Depois que você sai de casa. Então, um privilégio. Meu pai sempre foi meu grande mentor, não só meu, mas de muita gente, mas para mim, minha grande inspiração, além de mentor. Então, além de trabalhar juntos, a gente convive de verdade. E tem a coisa da intimidade, né? No dia a dia, que acaba misturando um pouco as coisas, não tem como, né? A gente não misturar assuntos da família ou pessoais no trabalho, mas tem uma grande vantagem, que todo mundo luta pelo mesmo objetivo, né? É o nosso bem em comum, é o nosso amor em comum, né? A Hope, a empresa, e fazer acontecer. Então, é um privilégio. Muito bom. Muito bom. Isabela, muito obrigado pela pergunta. Sandra, eu ficaria com você aqui a noite inteira. Esse programa é um programa especial de Pessach. Então, prepararam uma linda mesa que a Silvia Guimarães, da Table Decor, e também o Asher Dorel colocou flores nessa linda mesa de Pessach. Lindíssima, um privilégio estar aqui. Privilégio a gente encerrar o programa juntos, um programa especial que vai ao ar na semana de Pessach. Hoje, domingo à noite, estamos no meio do Hol HaMoed de Pessach, vivenciando esses milagres. Nissim é milagres. Então, vamos para a mesa. Vamos. Por favor. Que linda mesa. E o seu pai me emocionou muito. A história dele realmente é compatível com a história dos vencedores, compatível com a história daqueles que sonham e realizam. Nissim, e não tinha festa melhor do que a festa de Pessach. Sandra, você que fez o Seder na sua casa, com seus filhos, eles que são a sua maior riqueza, e nós temos o mérito, dentro do judaísmo, de todos os anos voltarmos no tempo e revivermos o que o nosso povo viveu. Mas não como uma lembrança apenas de algo que aconteceu no passado. E sim, nós vivenciamos toda a energia daquela festa que desce para o mundo todos os anos nessa mesma data. Nós temos o mérito de abrir o nosso coração e receber esses valores que nos inspiram e que nos motivam todos os dias. E Sandra, o objetivo de Pessach é reviver essa experiência, de deixar o Mitzrayim, o Egito particular de cada um, passando de uma consciência intelectual para uma memória forte em nossos corações. Você prova a matzá, o pão da pobreza, o pão da aflição, as ervas amargas, o maror, que nós lembramos a amargura da escravidão dos nossos antepassados no Egito. Nós mergulhamos o carpaz na água com sal. As lágrimas são representadas, as lágrimas dos nossos antepassados. Nós fazemos de tudo para as crianças perguntarem, para as crianças que são o futuro, que são a nossa hope, que são a nossa esperança, fazerem parte. Eles são os protagonistas da noite do Seder e da festa de Pessach como um todo. A força espiritual que existe nessa época do ano dentro do judaísmo e que nós, juntos, através da televisão, através dos meios de comunicação, podemos compartilhar isso com o mundo, é muito forte. E essa liberdade, ela está acessível, nesse momento, para todos.
assim como foi para os judeus no Egito. Não apenas lembramos dessa experiência, vivenciamos tudo isso através dos hábitos do Seder, da ordem, hábitos esses que influenciam o nosso caráter. A matzá, que é o oposto do hametz, do fermento, o fermento que é orgulho, e a matzá é o pão pobre, no pensamento judaico, na Kabbalah, tudo isso simboliza a humildade que você falou do teu pai. O teu pai que era um homem humilde, que muitas pessoas abriram as portas para ele. E ele não se esqueceu disso quando ele prosperou, quando ele conseguiu realizar os seus sonhos. Ele comia matzá no Seder de Pessach com você, com certeza, e mais uma partícula de humildade era plantada no coração dele. A humildade, a matzá, dentro dos nossos lares, faz com que a gente aproveite todas as oportunidades que o Pessach apresenta para que a gente possa examinar as nossas vidas, examinar as nossas empresas, examinar o que a gente está fazendo com o presente, com o nosso coração que está batendo todos os dias, com o oxigênio que nós respiramos, com o nosso cérebro de inovação, com essa sua característica especial de quebrar a tendência, de inovar, de ser ousada. O que a gente está fazendo com as nossas qualidades? A matzá nos dá força e o hametz nos ensina que nós precisamos nos afastar do orgulho, nós precisamos nos afastar do ego, nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta do nosso propósito. Na Páscoa judaica, na Pessach, nós trabalhamos para superar todo esse egocentrismo e retornar à nossa essência despojada de quem somos. E dar continuidade, assim como seu pai plantou a semente dentro do teu coração, dentro do coração das suas irmãs, nós também temos o dever de compartilhar com o mundo essa luz. Nós também temos o dever de compartilhar com os outros as nossas qualidades, as nossas forças. Não podemos ser egoístas, de jeito nenhum. Nós precisamos quebrar as barreiras do egoísmo. E a história de Pessach nos motiva. A história de Pessach, a matzá, os símbolos, tudo isso vai servir de exemplo para nós. E nós não podemos esquecer da palavra esperança. Hope. A esperança que faz com que as dores e os obstáculos não se transformem em sofrimento. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor Nissim, que está nos assistindo agora de outro lugar, com certeza está dançando de alegria em te ver assim, liderando a empresa e realizando e dando continuidade a tudo aquilo que Ele plantou. E que você, com as suas irmãs e com essa luz própria que vocês têm, estão conseguindo dar continuidade. Pessach Kasher Vesameach, que Deus te abençoe. E para você de casa, muito obrigado pela audiência. E até a próxima edição da Rav Sani Live Show! Já vai acabar, já vai acabar. Rav Sani Live Show. Já vai acabar, já vai acabar. Rav Sani Live Show. Muita alegria pra compartilhar e sabedoria pra vivenciar. Aumenta o volume que o Rav é show. Rav Sani Live Show. Aumenta o volume que a Sandra é show. Rav Sani Live Show. Shavua Tov! Até a próxima edição, pessoal. Mua!
Nave Sunny Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Bretol, a sua marca. Bplan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.